Olá pessoal, mais uma aula de sistemas lineares. Nessa aula 5 daremos continuidade à resolução de exercícios envolvendo a aplicação da regra de Cramer. A questão 5 diz o seguinte: um estádio de futebol tem capacidade para 14 mil espectadores. Em dois jogos realizados em dois dias diferentes, foram vendidos todos os lugares. Ok? Essa informação é importante, tá? Então, são 14 mil espectadores e houve jogos em 2 dias diferentes, onde foram vendidos todos os lugares. No primeiro dia, cobrou-se R$ 5,00 dos homens, R$ 3,00 das mulheres e R$ 2,00 das crianças. Eu já vou equacionar essa sentença, tá? Ora, vamos aqui, montar um sistema. Já sabemos que se trata de um problema envolvendo sistema, pelo conteúdo que estamos estudando. E aí o que é que disse nessa sentença? Que no primeiro dia cobrou-se R$ 5,00 dos homens. Então, se eu pegar esses R$ 5,00 que eu cobrei de cada homem e multiplicar pela quantidade de homens, tá? 5 vezes H, eu tenho um arrecadado pelos homens. R$ 3,00 das mulheres, vou somar agora os R$ 3,00 das mulheres. Então, R$ 3,00 vezes M, M é a quantidade de mulheres, vezes R$ 3,00 cada uma, 3M expressa a quantidade arrecadada pelas mulheres aqui. E R$ 2,00 das crianças. Então, mais R$ 2,00 vezes a quantidade de crianças. Bom, isso vai dar o total arrecadado nesse primeiro dia. Tá? Mais na frente a gente vê quanto foi esse total. Bom, no segundo jogo, no segundo dia, cobrou-se R$ 4,00 dos homens. Já vou escrever aqui, 4 vezes H. 2 das mulheres, 2 vezes M. E R$ 1,00 das crianças. Então, 1 vezes a quantidade de criança. E aí a gente vai ter aqui que o resultado dessa expressão é o valor arrecadado nesse segundo dia. É o que vem informando agora. A renda do primeiro jogo foi de 56 mil. Então, vou colocar aqui 56 mil. E a do segundo jogo foi 42 mil. Ok. Quantos grupos completos de 1.000 elementos cada grupo, homens, mulheres e crianças, compareceram ao jogo? Bom, temos aqui 2 equações e 3 incógnitas, tá? Uma outra equação que a gente poderia escrever aqui é a seguinte: a quantidade de homens mais a quantidade de mulheres mais a quantidade de crianças, já que foram vendidos todos os lugares, de acordo com o que está sendo dito aqui no enunciado, então vai lotar o estádio que tem capacidade para 14 mil espectadores. Então, a quantidade de homens mais mulheres mais crianças tem que dar 14 mil. Ok? Bom, quando ele fala em grupos completos de 1.000 elementos, homens, mulheres e crianças, a gente pode até pensar aqui em tirar esses zeros e ficar só com 56, 42 e 14, tá? Facilita aqui um pouco nossas contas. Pois bem, vamos então exercitar a regra de Cramer e montar um primeiro sistema aqui, que é o determinante, o determinante dos coeficientes do sistema. Então, aqui para a primeira coluna dos homens, vou pegar o 5, 4 e o 1, porque aqui H é 1H, Então, 5, 4 e 1. Depois o das mulheres, 3, 2 e 1. 3, 2 e 1. E agora os das crianças, 2, 1, também 1. 2, 1, 1. E aí, isso é o determinante dos coeficientes do sistema. Certo? Lembrando que pela regra de Cramer, esse sistema ele vai ter solução. Por exemplo, vou botar aqui, tá? Um lembrete. Pela regra de Cramer, por exemplo, o H ele vai ser dado pela razão.
D1, já que eu estou mencionando aqui esse 1 como sendo a primeira coluna, sobre D, onde D é esse determinante que eu vou calcular agora. Então vamos lá. Para calcular esse determinante, eu vou usar a regra de Sarri, em que a gente repete as duas primeiras colunas e começa aquela série de multiplicações, né? Se você já sabe fazer, dá uma pausa, faz aí, depois volta para ver se acertou, ok? Ou me acompanha aí para ver se tem alguma dúvida. Vejamos. Primeiramente aqui, ó, 5 vezes 2 vezes 1, que dá 10. Depois 3 vezes 1 vezes 1, que dá 3. Depois 2 vezes 4 vezes 1, que dá 8. Tá? E aí a gente tem os três elementos aí, resultados das multiplicações das diagonais principais. Agora vamos às secundárias. 1 vezes 2 vezes 2, que dá 4. Como é uma diagonal secundária, vem para cá menos 4, ok? Depois 1 vezes 1 vezes 5, que dá 5. Aí vem para cá menos 5, por se tratar de uma diagonal secundária. E a terceira e última secundária é 1 vezes 4 vezes 3, que dá 12. Vem para cá, menos 12. Certo? Bom, então o determinante vai ser 13 mais 8, 21, menos 4 mais 5, 9, com 12, 21. Então o determinante deu 0. Gente, se o determinante tivesse dado diferente de 0, esse sistema teria uma única solução, tá? Como ele deu 0, a gente está aqui diante de duas possibilidades. Vamos calcular o D1. Vou já falar como é que calcula o D1. E ao calcular o D1, ou ele também dá 0, ou ele dá diferente de 0. Se ele der 0, a gente vai poder dizer que esse sistema possui infinitas soluções, tá? Sistema com infinitas soluções. Certo? E se o cálculo do D1 é diferente de 0, então ele vai ser um sistema impossível, um sistema sem solução. Sistema sem solução. Vamos só reforçar por quê, tá? Ora, H não é D1 sobre D? Então, no caso de D1 ser igual a 0, H seria 0 sobre 0, tá? Porque se D1 for 0, o outro a gente já fez e já deu 0, tá? Esse aqui já fizemos, já deu 0. Aí se D1 for 0 também, teremos uma indeterminação. Indeterminação. E isso aqui acarreta, né, dizer que o sistema tem infinitas soluções. Aí já a gente fala dessas infinitas soluções, tá? Eu trago aqui exemplos dela. Mas se D1 der um número diferente de 0, então H vai ser um número diferente de 0, digamos n, sobre D, que é 0. E aí essa divisão é impossível, né? Não existe solução. Tipo 3 diferente de 0, não tem solução. 10 diferente, 10 dividido por 0, não tem solução. Não existe solução para essa divisão. E aí, quer dizer que o sistema não tem solução. Bom, então vamos calcular o D1. Ok? Como é que calcula o D1, professor? Assim, ó. Parece com o cálculo do D, mas com um detalhe. A primeira coluna, o 1 aqui se refere à primeira coluna, tá? Podia fazer com a segunda ou com a terceira, e aí eu ia mudar o número aqui. Mas em relação à primeira coluna, eu troco a coluna dos coeficientes 5, 4 e 1 pelo dos resultados aqui. 56, 42 e 14. Vou fazer isso, ó. 56, 42 e 14. Ok? Bom, então eu vou pegar agora e repetir a segunda coluna, 3, 2 e 1. E também a terceira coluna, 2, 1 e 1.
E aí é só calcular esse determinante. Convido você a fazer isso e depois voltar aqui para ver se acertou. Vou repetir as duas primeiras colunas. Repetir a primeira, repetir a segunda coluna e começam aquelas multiplicações, tá? Então, D1 vai ser a primeira aqui, ó, 56 vezes 2 vezes 1 dá 112. Depois, 3 vezes 1 vezes 14. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 1, 3, com 1, 4, 42. 3 vezes 14, 42. E 2 vezes 42 vezes 1, 84. Vamos agora às secundárias, tá? Lembrando que muda o sinal. Então, 14 vezes 2 vezes 2, que vai dar 28, vezes 2 dá 56. Vem para cá, menos 56. Aqui também deu menos 56, na segunda diagonal secundária. E a última diagonal secundária, ó, 3 vezes 42. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. Menos 126. Onde a gente vai concluir que D1 é 112 com 42 com 84, dá 238. 56 com 56 com 126, 112 com 126, também dá 238. Então, D1 deu 0. Na verdade, eu já esperava que desse 0. Por quê, pessoal? Dentro desse contexto, observe que a quantidade de homens mais a quantidade de mulheres mais a quantidade de crianças, tá? Existe sim essas quantidades que vai resultar em 14 mil, né? Pagantes ali, espectadores no estádio. Ok? Então, como o primeiro determinante deu 0, também esperava que o segundo também desse 0, o D1 no caso aqui, para que nós estivéssemos diante de um sistema com infinitas soluções. Vamos atrás de uma dessas soluções, tá? Como é que a gente vai encontrar uma das soluções? Assim, ó. Gente, para isso, você atribui valores... Vamos lá, reforçando, são infinitas soluções. Então, eu vou atribuir valor, tá? A uma dessas incógnitas e a gente vai calcular as outras. Digamos que eu diga que são... o número de crianças seja igual a 1000. Vou colocar um se aqui, tá? Se o número de crianças for 1000, a gente vai poder determinar o número de homens e de mulheres. Fazendo assim, ó. Vou substituir lá no sistema. Vamos lá. Aqui vai ficar 5H mais 3M. Vou repetir aqui, ó. 5H mais 3M. Aí o número de crianças eu não estipulei 1000. 2 vezes 1000 dá 2000. Passa para o outro lado. 56 menos 2000. 54.000. Ok? Vou fazer o mesmo na segunda equação. 4H mais 2M. Vou repetir aqui. 4H mais 2M. Aí o número de crianças é 1000. Passa para o outro lado. Menos 1000. 42 menos 1000 dá 43.000. E na última equação, H mais M mais C é igual a 14.000. Esse C é 1000, então vai ficar H mais M, passa esse 1000 para o outro lado, H mais M igual a 13.000. Certo? E aí eu vou poder calcular o valor de H e de M. Por exemplo, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar essa aqui por menos 2, tá? Menos 2H, menos 2M, e menos 2 vezes 13 dá menos 26. 26.000, né? E vou somar essa equação, a segunda, com essa que a gente obteve agora. Somando as duas, vai ficar 4H menos 2H dá 2H, 2M com menos 2M dá 0, 43.000 menos 26, tá? 43 menos 26, 13 menos 6 dá 7, ok? E aqui ficou 4 menos 3 menos 2 dá 1.
Certo? Confere. 37,43, isso mesmo. Bom, então aqui ficou 17.000. Divide por 2. Então a gente achou que o número de homens é a metade de 17.000, 8.500, né? Ok? 8.500. E aí o número de mulheres é... a gente pode substituir aqui, ó. Vamos ficar com 8.500. 8.500. Aqui no lugar de H, 8.500 mais M igual a 13.000, certo? Então M vai ser 13.000 menos 8.500. Ok? Aqui fica 1.500 para 10.000, com 3.000, 14, ó, 4.500. Ok? Quase não tem espaço mais aqui no papel para fazer. Mas então, gente, ao atribuir o valor de 1.000 crianças, a gente encontrou que são 8.500 homens, 4.500 mulheres. Pode ver que somando 8.500 com 4.500 dá 9, 13, com mais 1.000 crianças, 14.000. E se você substituir nas outras, você vai ver que bate também, certo? Para encontrar outros valores, outras soluções, já que são infinitas, basta atribuir outros valores para crianças aqui, ó, e calcular a quantidade de homens e de mulheres. Qualquer dúvida, posta nos comentários. Até a nossa próxima aula.